A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: os primeiros 4 selos. Meta de hoje: leitura das páginas 89 a 91. Os primeiros 4 selos. Apocalipse é um livro de revelação, especialmente para o tempo em que estamos vivendo. Vimos no capítulo anterior que Cristo venceu e é digno de abrir o livro do plano de Deus. Neste capítulo aprofundaremos esse tema a partir da explicação sobre os 4 primeiros selos mencionados em Apocalipse e sua aplicação em nosso viver. O primeiro selo, o cavalo branco, o Evangelho. No capítulo 6 de Apocalipse, Cristo, o Cordeiro de Deus, começou a abrir os selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ela saiu vencendo e para vencer. Versículos do 1 ao 2. A visão do cavalo branco e de seu cavaleiro gerou muitas interpretações, inclusive de que o cavaleiro seria Cristo. Porém, isso não é possível, pois a descrição dos 4 cavalos e de seus cavaleiros, apresentada nos 4 primeiros selos, não tem relação com Cristo, visto que a abertura dos selos ocorreu logo após sua ascensão. O versículo a seguir confirma isso. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Apocalipse 5:9. Na verdade, o livro de Apocalipse é a abertura dos 7 selos, ou seja, é a revelação do conteúdo do livro mencionado no capítulo 5, que é o plano de Deus. Os 4 primeiros selos podem ser comparados a uma corrida entre 4 cavalos com seus cavaleiros. Por isso, os primeiros 4 selos formam um grupo. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos 4 seres viventes anunciou com voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco. Apocalipse capítulo 6, versículos do 1 ao 2. No primeiro selo, temos o cavalo branco e seu cavaleiro. A cor branca refere-se à justiça, à pureza e à aprovação. A aprovação inclui a justiça, a glória e a santidade de Deus. Nesse contexto, o cavalo branco representa o Evangelho. Essa é a interpretação que julgamos mais correta. O cavaleiro do cavalo branco tinha um arco na mão. O livro de Jeremias apresenta uma definição para arco. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Jeremias 49:35. Então, arco aqui quer dizer a fonte do seu poder. Esse cavaleiro estava com o arco na mão, que representa a fonte do poder do Evangelho. Aleluia! O Evangelho tem poder. O Evangelho é poderoso. Em Efésios vemos a confirmação disso. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículos do 19 ao 23. O Evangelho não é um conjunto de palavras, mas é uma pessoa viva e maravilhosa, Cristo. Portanto, o Evangelho tem poder, pois Cristo morreu e ressuscitou, e a ele foi entregue todo o poder e toda a autoridade no céu
e na terra. Mateus 28:18. Ao retomar o capítulo 6 de Apocalipse, na figura do cavaleiro, vemos que há apenas o arco em sua mão. Isso indica que a flecha já foi atirada. Continuando, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Versículo 2. A coroa geralmente representa vitória. Nesse caso, ela é um símbolo da glória. Isso se confirma no livro de Isaías. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Isaías 62:3. Na primeira epístola de Pedro, também encontramos a coroa da glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. A glória é o resultado do plano da salvação divina para o homem. Deus nos redimiu e nos justificou com a obra de Cristo, que por sua vez nos reconciliou com Deus e está fazendo sua obra de santificação em nós. Não apenas a santificação em posição, mas também a santificação em disposição. Nosso ser está sendo transformado, santificado por Deus. A santificação visa a glorificação, e a glorificação é, finalmente, sermos inseridos na glória de Deus, sermos inseridos em Deus. Essa é nossa coroa, a coroa da glória. O evangelho que pregamos é para conduzir o homem à glória. Em 2 Coríntios lemos, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Então, a luz que, pelo evangelho, ilumina o coração das pessoas é a luz do evangelho da glória de Cristo. Nosso evangelho não é inferior e superficial, mas é o evangelho da glória de Cristo. Queremos que as pessoas passem por todo o processo de salvação até chegar à glória de Deus. Em Apocalipse lemos, venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. O evangelho é o poder de Deus. Ao pregar o evangelho, mesmo que não saibamos falar com profundidade ou de maneira completa, se tocarmos no âmago das pessoas e seu coração se abrir, o evangelho fará uma obra gigantesca na vida delas. Portanto, não precisamos preocupar-nos em enfeitar ou florear nosso falar com muitos artifícios. Basta que apresentemos o evangelho, porque ele tem poder. Ele é o arco vazio, cuja flecha já foi atirada, e ele saiu vencendo e para vencer. Nossa responsabilidade é apresentá-la às pessoas, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16.